Contos completos. Liev Tolstói. Sebastopol no mês de maio. Última parte. Seu capote está sujo de sangue. Você travou o combate corpo a corpo? Perguntou Calunguim. Ai, irmão, foi horrível. Nem pode imaginar. E Pieste começou a contar que liderara a companhia inteira. Que o comandante havia sido morto, que ele esfaqueara um francês e também que se não fosse ele, nada teria dado certo. No fundo daquela história, que o comandante da companhia tinha morrido e Pieste matara um francês era verdade. Mas ao transmitir os detalhes, o Junker inventava e se vangloriava. Não pode deixar de se vangloriar, porque durante todo o tempo o combate transcorria numa espécie de sombra de inconsciência a tal ponto que tudo que se passava lhe parecia ter ocorrido em outra parte, em outro tempo, com outras pessoas. E era muito especial, era muito natural que ele tentasse reproduzir aqueles detalhes com alguma vantagem para o seu lado. No entanto, o que aconteceu de fato foi o seguinte: o batalhão ao qual o Junker tinha sido enviado para o ataque ficou mais ou menos 2 horas junto a um paredão sob o fogo do inimigo. Depois, o comandante do batalhão disse algo mais à frente. Os comandantes da companhias se mexeram. O batalhão se pôs em marcha, saiu de trás do muro fortificado e, depois de percorrer uns 100 passos, se deteve e formaram-se colunas por companhias. Disseram para Pieste que ficaria no flanco direito na segunda companhia. Sem se dar conta de onde estava nem o motivo, o Junker ficou em seu posto e prendendo a respiração de forma involuntária enquanto um calafrio percorria sua espinha. Olhava inconsciente para o vazio escuro ao longe à sua frente, à espera de algo horrível. No entanto, como não havia tiros, era menos horrível do que bizarro, pois era estranho pensar que ele estava fora da fortaleza, em campo aberto. De novo, o comandante do batalhão disse algo lá na frente. De novo, os oficiais começaram a falar em voz baixa, transmitindo as ordens. E a parede negra da primeira companhia de repente se pôs em movimento. A ordem era deitar. A segunda companhia deitou-se também, e Pieste, ao deitar-se, espetou a mão numa espécie de espinho. Só o comandante da segunda companhia não se deitou. Sua figura baixa, com a espada desembainhada, que ele brandia no ar, não parava de falar, enquanto se movimentava diante da companhia. Rapazes, mostrem que são os meus valentes. Não queimem esses canalhas com os fuzis. Usem as baionetas. Quando eu gritar urra, sigam-me e que ninguém fique para trás. A união é o principal. Vamos nos expor, não vamos enterrar a cara na lama, não é, rapazes? Pelo Czar, pelo nosso paizinho, Disse ele, entremeando impropérios em suas palavras e gesticulando de maneira tremenda. Qual é o sobrenome do comandante de nossa companhia?
Perguntou Pieste para o Junker, que estava deitado ao seu lado. Como é valente! Pois é, na hora da batalha está sempre embriagado, respondeu o Junker. Seu sobrenome é Lysenkovski. Nesse momento, bem na frente da companhia, de súbito uma labareda se inflamou, rebentou um estrondo assustador, atordoou a companhia inteira e pedras e estilhaços farfalharam no ar acima. Mais ou menos 50 segundos depois, uma pedra caiu do alto e partiu a perna de um soldado. Era uma bomba com um mecanismo de elevação, e o fato de ter caído na companhia comprovava que os franceses haviam percebido a coluna. Jogar bombas na gente, filho de um cão! Espera só a gente te pegar! Aí você vai experimentar a baioneta russa triangular, seu maldito! O comandante da companhia pôs-se a falar tão alto que o comandante do batalhão teve de ordenar que se calasse e não fizesse tanto barulho. Depois disso, a primeira companhia se levantou e em seguida a segunda. Receberam ordem de avançar com o fuzil em riste e o batalhão foi em frente. Pieste estava tão apavorado que não se lembrava nem de longe de quanto tempo fazia que estava ali. Não sabia para onde ia, quem era e o que estava fazendo. Caminhava como um bêbado. Mas, de súbito, de todos os lados irromperam milhares de chamas. Algo assoviou, rebentou. Ele começou a gritar e correu. Nem sabia para onde, porque todos gritavam e todos corriam. Depois tropeçou em alguma coisa e caiu. Era o comandante da companhia. Tinha sido ferido à frente da companhia e, tomando o Junker por um francês, agarrou-o pela perna. Depois, quando desvencilhou a perna e se levantou, um homem se atirou contra suas costas no escuro, e por pouco ele não caiu outra vez. E um outro homem gritou: "Espeta esse aí! O que está esperando?" Alguém pegou um fuzil e enfiou a baioneta em algo mole. "Adieu!" Alguém começou a gritar com uma voz terrível, cortante, e só então Pieste entendeu que ele havia cravado a baioneta num francês. O suor frio cobriu todo o seu corpo, e ele começou a tremer como se tivesse febre, e largou o fuzil. Mas isso só durou um instante. Logo lhe veio à cabeça que era um herói. Apanhou o fuzil e, junto com a multidão, gritava: "Hurra! Hurra!" Correu e se afastou do francês morto, do qual, na mesma hora, um soldado tratou de tirar as botas. Tendo corrido uns 20 passos, chegou à trincheira. Lá estavam nossos soldados e o comandante do batalhão. Furei um! Disse para o comandante do batalhão. É um valente, parou! Ah, sabe, mataram Prakuskin. Disse Pieste, acompanhando Calunguin que voltava para o seu alojamento. Não pode ser. Como não? Eu mesmo vi. De todo jeito, adeus. Tenho de ir depressa.
Estou muito satisfeito. Pensou Calunguim, voltando para casa. Pela primeira vez tive a sorte no serviço militar. A batalha foi ótima. Estou são e salvo. Terei excelentes recomendações e sem dúvida vou ganhar o sabre de ouro. Sim, na verdade eu mereço. Depois de relatar ao general tudo o que era necessário, ele foi para o seu alojamento, onde o príncipe Galtzin o aguardava já havia bastante tempo, lendo Splendors et Miseres des Courtisanes, que ele encontrara na mesa de Calunguim. Com um surpreendente prazer, Calunguim sentiu-se em casa, longe do perigo, e depois de vestir a camisa de dormir e deitar-se na cama, passou a contar para Galtzin detalhes da batalha, apresentando-os de forma completamente natural, de um ponto de vista que fazia daqueles detalhes comprovarem que ele, Calunguim, era um oficial corajoso e da mais alta competência, o que me parece supérfluo sugerir, pois todos sabiam disso. Não tinham nenhum direito ou motivo para duvidar, exceto talvez o falecido capitão da cavalaria Prakruskin, que apesar de pouco antes ter considerado uma felicidade andar de braços dados com Calunguim, ainda no dia anterior havia contado em segredo para um amigo que Calunguim era um sujeito muito bom, mas que ninguém nos ouça, detestava terrivelmente ir aos bastiões. Assim que Prakuskin, que marchava ao lado de Mikhailov, se separou de Calunguim e aproximou-se de um local menos perigoso, começou logo a se animar. Porém, viu um clarão que reluziu com força atrás dele e ouviu um grito do sentinela: Marquela! E também as palavras de um soldado que vinha atrás: Está vindo direto em cima do batalhão. Mikhailov virou-se para olhar. O ponto luminoso da bomba parecia ter parado em seu zênite, na posição em que é totalmente impossível determinar sua direção. Mas isso só durou um instante. A bomba vinha cada vez mais depressa, cada vez mais próxima, de tal modo que já eram visíveis as fagulhas de sua espoleta, e se ouvia o assovio fatídico que descia direto no meio do batalhão. Tem, tem! Gritou a mesma voz assustada. Mikhailov caiu de barriga para baixo. Prakuskin, no movimento involuntário, curvou-se até o chão e estreitou as pálpebras. Só ouviu como a bomba se chocou na terra dura, em algum lugar bem perto. Passou um segundo que pareceu uma hora. A bomba não explodiu. Prakuskin assustou-se. Será que havia se amedrontado à toa? Talvez a bomba tivesse caído longe e ele tinha apenas a impressão de que o pavio chiava bem perto. Abriu os olhos com satisfação e, com uma satisfação presunçosa, viu que Mikhailov, a quem devia 12 rublos e meio, estava totalmente abaixado, estendido de bruços juntinho de seus pés, imóvel, quase agarrado a ele. Nesse instante, seus olhos toparam com o pavio aceso da bomba, que rodava a um arshim de distância. Que horror! Um horror gelado que excluía todos os outros pensamentos e sentimentos apavorou-se do seu ser. Prakuskin cobriu o rosto com as mãos e caiu de joelhos. Passou-se mais um segundo.
Um segundo em que o mundo inteiro de sentimentos, pensamentos, esperanças e recordações passaram em sua mente. Quem será morto? Eu ou Mikhailov ou os dois? Se for eu, onde serei ferido? Se for na cabeça, tudo estará acabado. Se for na perna, vão amputar. E então vou pedir que usem clorofórmio a qualquer preço. Assim ainda posso continuar vivo. Mas pode ser que só Mikhailov morra. Aí eu vou contar como nós dois marchávamos juntos e ele foi morto e o sangue respingou em mim. Não, está mais perto de mim. Serei eu. Nesse ponto, lembrou-se dos 2 rublos que devia a Mikhailov. Lembrou-se também de uma dívida em Petersburgo que deveria ter pago havia muito tempo. Lhe veio à cabeça a melodia cigana que tinha cantado no dia anterior. A mulher que ele amava surgiu em sua imaginação com um gorro de fitas lilás. Lembrou-se do homem que o ofendera 5 anos antes e que ele não fizera pagar pela ofensa, e, no entanto, junto com essas milhares de outras recordações, o sentimento do presente. A espera da morte e o horror não o deixava nem por um instante. De resto, pode ser que não estoure, pensou, e com uma determinação desesperada quis abrir os olhos. Porém, nesse momento, ainda através das pálpebras fechadas, um fogo vermelho atingiu nos olhos com um estrondo terrível. Algo o empurrou no meio do peito. Correu um pouco sem saber para onde ia. Tropeçou no sabre, que se enfiou entre as pernas e caiu de lado. Graças a Deus, tive apenas uma contusão. Foi seu primeiro pensamento, e quis tocar no peito com as mãos, mas as mãos pareciam agarradas a uma espécie de torno. Comprimia sua cabeça. Em seus olhos passavam soldados e ele, de maneira mecânica, contava. 1, 2, 3 soldados! E de lá, lá está o oficial, o de capote forrado. Pensava. Em seguida, um relâmpago estourou em seus olhos e ele pensou que tipo de tiro teria sido aquele, de morteiro ou de canhão. Devia ser de canhão, e continuavam atirando. Vieram mais soldados, 5, 6, 7 soldados seguiam sempre em frente. De repente, teve muito medo de que eles o esmagassem. Quis gritar, mas estava contundido e com a mão na boca, a boca tão seca que a língua colava no céu da boca e uma sede medonha o torturava. Ele sentia que estava todo molhado, perto do peito. A sensação de algo molhado o fazia pensar em água e teve vontade de beber aquilo que o molhava. Na certa que me feri e sangrei quando caí, pensou, e começou a render-se cada vez mais ao medo de que os soldados que continuavam a passar o esmagassem. Reuniu todas as suas forças e quis gritar. Levem-me! Mas em vez disso, se pôs a gemer de maneira tão medonha que se horrorizou ao ouvir-se. Em seguida, algumas chamas vermelhas pularam diante de seus olhos
ele pareceu que os soldados colocavam pedras em cima dele. As chamas agora pulavam cada vez mais esparsas. As pedras que colocavam em cima dele o oprimiam cada vez mais. Fez um esforço para afastar-se das pedras. Seu corpo enrijeceu e ele já não via, não ouvia, não pensava, não sentia. Morreu no mesmo local em que um estilhaço o atingira, no meio do peito. Mikhailov, ao avistar a bomba, jogou-se no chão. E assim como Prakurskin, semicerrou as pálpebras, abriu e fechou os olhos 2 vezes, e lhe veio uma vastidão de pensamentos e sentimentos naqueles 2 segundos. O tempo que a bomba levou para explodir. Em pensamento, rezou para Deus, e não parava de repetir: Seja feita a sua vontade. Mas para que entrei no serviço militar? Pensava, ao mesmo tempo. E ainda por cima entrei logo na infantaria para participar da campanha. Não seria melhor ter ficado no regimento dos ulanos da cidade de Ti e passar tempo com minha amiga Natasha? Agora, olhe só no que deu. E começou a contar. 1, 2, 3, 4. Imaginando que se a bomba explodisse num número par, ele ficaria vivo, mas se fosse ímpar, ele iria morrer. Está tudo acabado! Estou morto! Pensou quando a bomba explodiu. Ele não lembrava mais se o número foi par ou foi ímpar. E sentiu um impacto e uma dor atroz na cabeça. Senhor, perdoai meus pecados! Exclamou, erguendo os braços. Levantou-se um pouco e tombou de costas sem sentidos. A primeira sensação quando se recuperou foi do sangue que escorria pelo nariz e da dor na cabeça, que tinha ficado muito mais fraca. E a alma que está indo embora? O que será que existe lá, senhor? Recebei minha alma em paz. Só acho estranho uma coisa. Refletiu. Que ao morrer eu escute com tanta clareza os passos dos soldados e o som dos tiros. Traga uma padiola! Ei, o comandante da companhia foi ferido. Gritou, acima de sua cabeça, uma voz que ele reconheceu automaticamente como a voz do tamboreiro Ignatiev. Alguém o puxou pelos ombros. Ele experimentou abrir os olhos e viu, acima da cabeça, o céu escuro, grupo de estrelas e 2 bombas que voavam acima dele, uma atrás da outra. Viu Ignatiev, soldados com padiolas e fuzis, o aterro na borda da trincheira e, de repente, acreditou que ainda estava neste mundo. Tinha sofrido um ferimento leve na cabeça, causado por uma pedra. A primeira impressão pareceu ser de tristeza. Ele havia se preparado tão bem e com tanta serenidade para uma transição para lá, que lhe foi desagradável o efeito do regresso à realidade, com bombas, trincheiras, soldados e sangue.
A segunda impressão foi de uma alegria instintiva por estar vivo. E a terceira, o medo e o desejo de fugir do bastião o mais depressa possível. O tamboreiro enrolou com um lenço a cabeça de seu comandante e, segurando-o pelo braço, levou-o ao hospital da campanha. Mas, afinal, para onde eu vou? E para quê? Pensou o capitão ajudante, quando se refez um pouco mais. Meu dever é ficar com a companhia e não ir embora. Ainda mais porque a companhia precisa se afastar depressa do fogo inimigo. Uma voz murmurou para ele. Está desde cedo em combate. Precisa de uma recompensa. Não é preciso, irmão, disse, afastando o braço do tamboreiro prestativo, que desejava, ele, mesmo em cima de tudo, ir embora dali o quanto antes. Não vou para o hospital de campanha. Vou ficar com a companhia. E deu meia volta. É melhor fazer um curativo decente, vossa nobreza, disse o tímido Ignatiev. Na afobação, parece que não é nada, mas pode piorar se não fizer isso. Olhe só como está queimando aqui. É verdade, vossa nobreza. Mikhailov parou um minuto indeciso e na certa seguiria o conselho de Ignatiev, caso não tivesse se lembrado da cena que vira no hospital de campanha dias antes. Um oficial com um pequeno arranhão no braço foi fazendo um curativo. O médico sorriu ao olhar para ele e um outro médico, com costeletas, até lhe disse que não ia morrer de jeito nenhum por causa daquele ferimento. Até que, com um garfo, é possível se ferir. Talvez sorriam também, incrédulos do meu ferimento, e até digam alguma coisa jocosa. Pensou o capitão ajudante, e com determinação a despeito dos argumentos do tamboreiro, voltou para a companhia. Hey, onde está a ordenança para Cusquim que estava comigo? Perguntou ao sargento da companhia, quando o encontrou. Eu não sei. Eu acho que morreu, capitão. Respondeu com relutância o sargento, que estava muito descontente, entre outras coisas, com o regresso do capitão ajudante, que o privava do prazer de poder dizer que era o único oficial que restara na companhia. Morto ou ferido? Como o senhor não sabe se ele estava conosco? E por que o senhor não o trouxe? Mas levar para onde? No meio daquele fogo todo? Ah, como o senhor fez uma coisa dessas, Mikhail Ivanitch? Disse Mikhailov irritado. Como pôde deixá-lo se estava vivo? E mesmo se estivesse morto, o corpo tem de ser retirado, seu imbecil! Afinal, ele é o ordenança do general e ainda pode estar vivo! Que vivo o quê? Estão lhe dizendo, cheguei perto e eu mesmo vi. Respondeu o sargento. Por favor, vamos retirar os nossos daqui. Vamos embora dessa carnificina. Lá vem mais balas de canhão. Acrescentou, agachando-se. Mikhailov também se agachou e segurou a cabeça, que com o movimento começou a doer horrivelmente. Não! É preciso ir pegá-lo a qualquer custo!
Talvez ainda esteja vivo. Disse Mikhailov. É nosso dever, Mikhail Ivanitch! Mikhail Ivanitch não respondeu. Se ele fosse um bom oficial, estaria lá. Mas agora é preciso mandar alguns soldados. Mas como posso fazer isso? Debaixo desse fogo medonho, podem morrer à toa. Pensou Mikhailov. Rapazes, é preciso voltar, pegar um oficial que está ferido num fosso. Disse com voz nem muito baixa, nem muito autoritária, sentindo que os soldados não gostariam nem um pouco de cumprir aquela ordem. E, de fato, como ele não se dirigiu a ninguém em particular, nenhum soldado se mexeu para fazer aquilo. Sargento, venha cá! O sargento, como se não tivesse ouvido, continuou a andar para o seu posto. Além do mais, é bem possível que já esteja morto. E não vale a pena expor os soldados ao perigo à toa. Mas então, serei só eu o culpado de não me preocupar com isso. Vou eu mesmo para saber se ele está vivo. É meu dever. Disse consigo Mikhailov. Mikhail Ivanitch, assuma o comando da companhia. Depois alcançarei vocês. Disse pegando um capote com a mão e com a outra tocando com insistência na pequena imagem de São Microfã, no qual tinha fé especial, e quase rastejando, trêmulo de medo, correu a trote para a trincheira. Depois de certificar-se de que seu camarada estava morto, Mikhailov, ofegante, agachando-se e segurando com a mão a atadura meio solta na cabeça que começava a doer com força, voltou-se arrastando. O batalhão já estava ao pé do morro, em posição e quase fora do alcance do fogo inimigo, quando Mikhailov o alcançou. Digo quase fora do alcance dos tiros porque de vez em quando umas bombas loucas voavam até lá. Naquela noite, o estilhaço de uma delas matou um capitão que na hora estava num abrigo subterrâneo da marinha. No entanto, amanhã preciso me apresentar no hospital de campanha. Pensou o capitão ajudante no momento em que o enfermeiro que acabara de chegar fazia um curativo na sua cabeça. Isso vai ajudar na recomendação da medalha. Centenas de corpos ensanguentados 2 horas antes de esperanças e desejos diversos, elevados e banais, jaziam com os membros inertes do vale orvalhado e florido, que separava o bastião da trincheira e sobre o terreno plano da Capela dos Mortos, em Sebastopol. Centenas de pessoas, com imprecações e preces na boca ressequida, arrastavam-se, tombavam e gemiam. Uns entre cadáveres no vale florido, outros em padiolas, em camas de lona e no chão ensanguentado do hospital de campanha. E ainda assim, nos dias anteriores, irrompiam relâmpagos sobre o morro Sapum. As estrelas cintilavam pálidas, uma neblina branca subia do mar agitado e rumoroso. A aurora escarlate se incendiava no oriente, nuvens compridas e rubras corriam pelo horizonte azul claro. E o tempo todo, como nos dias anteriores, prometendo alegria, amor e felicidade a todo o mundo que renascia, vinha à tona o astro poderoso e belo.
No dia seguinte, ao anoitecer, tocaram de novo música marcial no bulevar e de novo oficiais, junkers, soldados e moças passeavam com um ar festivo em torno do pavilhão e pelas alamedas mais abaixo, floridas com cheirosas acácias brancas. Calunguim, o príncipe Gautsi e um coronel caminhavam de braços dados em torno do pavilhão e conversavam sobre a batalha na véspera. O fio condutor da conversa, como sempre acontece em situações semelhantes, não eram os fatos propriamente ditos, mas sim a participação de quem contava e a bravura que haviam demonstrado na batalha. Os rostos e o som das vozes tinham seriedade, uma expressão quase sofrida, como se as baixas do dia anterior afetassem e afligissem intensamente cada um. Mas, a bem da verdade, como nenhum deles havia perdido alguma pessoa muito próxima, e por acaso na vida militar existem pessoas muito próximas, aquela expressão de tristeza era uma expressão oficial, que eles consideravam apenas uma obrigação. Por outro lado, Calunguim e o coronel estavam dispostos a encarar batalhas assim todos os dias, tendo em vista apenas ganhar o sabre de ouro e a promoção para general-major, e apesar disso, eram pessoas excelentes. Eu gosto quando chamam de monstro um conquistador que destrói milhões de vidas para satisfazer sua ambição. Mas interrogue a fundo o sargento Petrushov, o subtenente Antonov, etc. Cada um deles, um pequeno Napoleão, um pequeno monstro, sempre pronto a travar batalha, a matar centenas de homens só para ganhar uma medalhinha fútil ou um terço adicional no soldo. Não, não, não. Me desculpe, disse o coronel. Começou antes, no flanco esquerdo, pois eu estava lá, Pode ser. respondeu Calonguinho. Eu estava no flanco direito. Fui até lá 2 vezes. Uma vez para falar com o general e a outra vez para verificar como estavam as casamatas. Ali é que a coisa pegou fogo. Sim, sim, isso mesmo. O Calunguinho está certo. Disse o príncipe Gautzin para o coronel. Sabe, hoje mesmo, o V me falou de você. Disse que você é valente. Mas houve mais baixas, baixas tremendas, disse o coronel num tom de condolência oficial. Em meu regimento perdi 400 homens. É espantoso que eu tenha saído vivo de lá. Naquele momento, vindo na direção desses senhores, surgiu na extremidade do bulevar a figura meio lilás de Mikhailov, de botas com saltos gastos e tortos e com a cabeça enfaixada. Ficou muito confuso ao avistá-los. Lembrou como na véspera se agachava diante de Calunguim e lhe veio à cabeça que poderiam pensar que ele apenas fingia estar ferido. Assim, tanto assim que, se aqueles senhores não tivessem olhado para ele, fugiria correndo para casa e não sairia enquanto não pudessem retirar o curativo. Tinham de ver como nós o encontramos ontem sobre o fogo. Disse Calunguim sorrindo quando se aproximaram dele. E aí, o que houve, capitão? Foi ferido?
Perguntou Calunguim com um sorriso que queria dizer: Então, o senhor me viu ontem? O que achou de mim? Sim, um pouco. Foi uma pedra. Respondeu Mikhailov, ruborizando-se e com uma expressão que dizia: Vi e reconheço que o senhor é valente, ao passo que eu sou muito, muito inferior. A bandeira já está baixa? Perguntou o príncipe Gautzin de novo com sua expressão arrogante, olhando para o cap do capitão ajudante e sem se dirigir a ninguém em particular. Não! Posencore! Respondeu Mikhailov, querendo mostrar que também sabia falar francês. Será que o armistício continua em vigor? Perguntou Gautzin, dirigindo-se a ele em russo e de maneira gentil. Desse modo, dizendo-lhe assim, pareceu ao capitão ajudante. Deve ser muito penoso para o senhor falar francês. Portanto, não é melhor e mais simples? E com isso, os ajudantes de campo o deixaram. O capitão ajudante, a exemplo do dia anterior, sentiu-se extremamente solitário e, depois de cumprimentar com a cabeça alguns senhores, de alguns não desejava se aproximar. Outros não tinham coragem de abordar. Sentou-se perto do monumento de Kazarsky e começou a fumar um cigarro. O barão Pieste também foi ao bulevar. Contou que estivera na reunião do armistício, ainda tinha conversado com oficiais franceses, e um deles dizia: S'il n'avait pas fait clair encore pendant une demi-heure, les embuscades auraient été reprises. se não tivesse ficado claro em meia hora, as emboscadas teriam sido retomadas. E a isso responderam: Responderá, monsieur. Ienidis piaes non, purni piaes vos dona uendimenti, noi? Ah, senhor, eu não digo não, não. Ah, ah, para não lhe dar uma negação. E contou como eu havia se saído muito bem, etc. Na verdade, embora estivesse na reunião do armistício, não foi capaz de dizer nada nada de inteligente, apesar de sentir uma vontade desesperada de conversar com os franceses, pois falar francês lhe dava uma alegria tremenda. O Junker Barão Pieste caminhou demoradamente ao longo da fileira dos soldados e toda hora perguntava aos franceses que estava perto: De que regimentos vocês são? Respondiam-lhe e pronto. Mas quando estava bem distante da fileira de soldados, uma sentinela francesa, sem desconfiar que aquele soldado sabia francês, falou em tom de censura a outro soldado: Ele só vem olhar nosso trabalho, este grande filho da... Por isso, e sem encontrar mais interesse na reunião do armistício, o Junker Barão Pieste foi embora, e já no caminho se pôs a inventar as frases em francês que agora acabara de contar. No boulevard estavam o capitão Zubov, que falava em voz alta, o capitão Abiogov, de aspecto desmazelado, um capitão de artilharia que não se curvava diante de ninguém, um junker feliz no amor, e todos os rostos da véspera, todos com as mesmas e eternas motivações para mentir.
a vaidade e a futilidade. Faltavam apenas Prakuskin, Nefiordov e mais um ou outro, nos quais quase ninguém pensava, dos quais ninguém se lembrava agora, quando seus corpos ainda nem tinham sido lavados, enfeitados e sepultados debaixo da terra, e os quais dali a um mês, da mesma forma, seriam esquecidos pelos pais, mães, esposas, filhos, se é que já não tinham sido esquecidos muito antes disso. Quase que eu não reconheci esse velho aqui. Disse um soldado incumbido da limpeza dos corpos, enquanto levantava nos ombros um cadáver ferido no peito, com a enorme cabeça estufada, o rosto lustroso e enegrecido, e as pupilas reviradas. Segure por debaixo das costas. Borosca, senão pode partir ao meio. Ah, que nojento! Que cheiro nojento! Argue, que cheiro nojento! Foi tudo o que restou daquele homem para as outras pessoas. Em nosso bastião e na trincheira francesa, levantaram-se bandeiras brancas, e entre elas, no Vale Florido, jaziam em montinhos sem botas, de roupas cinzentas e azuis, cadáveres desfigurados, que trabalhadores carregavam e se colocavam sobre carroças. O cheiro pesado e horrível dos corpos mortos impregnava o ar. De Sebastopol e do acampamento dos franceses, bando de pessoas vinham olhar aquele espetáculo. E com uma curiosidade insaciável e benevolente corriam para perto umas das outras. Escutem o que dizem essas pessoas entre si. No centro da roda, formada por franceses e russos, um jovem oficial que fala mal o francês, mas o bastante para o compreenderem, examina a cartucheira de um militante da guarda francesa. No centro de uma roda formada por franceses e russos, um jovem oficial que fala mal francês, mas o bastante para que o compreendam, examina a cartucheira de um militar da guarda francesa. E você? Por que razão está aqui? Diz: Parece que é um regimento de la guarda, monsieur. E que portava la bandeira imperial. E vous de la guarde? Perdão, monsieur, da sexta linha. E você? O que está fazendo aqui? Pergunta o oficial apontando uma cigarreira amarela de madeira, da qual o francês pega um cigarro para fumar. Apoclave, monsieur! Isto é feito com algo muito simples. Feito de madeira de palmeira. Jolie! Diz o oficial, guiado na conversa, menos pela vontade própria do que pelas palavras que sabe falar.
Se você guarda bem isso como uma lembrança deste encontro, então eu sou obrigado. E o francês educado dá uma tragada no cigarro e entrega a cigarreira ao oficial, com uma pequena inclinação da cabeça. O oficial lhe dá a sua e todos os presentes no grupo, franceses e russos, se mostram muito satisfeitos e sorriem. Então um atrevido soldado de infantaria, de camisa rosa e capote jogado sobre os ombros em companhia de outros soldados, que de mãos nas costas, rostos alegres e cheios de curiosidades o seguem, se aproxima do francês e pede fogo para acender o cachimbo. O francês acende e remexe as brasas do cachimbo e passa o fogo para o russo. Tabaco bom! Diz o soldado de camisa rosa, e os espectadores sorriem. Boa! Bom tabaco. Tabaco turco. Diz o francês. O que você acha de tabaco russo? Acha bom? Russo bom! Diz o soldado de camisa rosa, enquanto os presentes se dobram de rir. Français non bon, bonjour, monsieur. Diz o soldado de camisa rosa, que descarrega de uma vez toda a munição de seu conhecimento da língua, dá um tapinha na barriga do francês e ri. Os franceses também riem. Eles não são bonitos, esses bestas russos. Diz um zuavo no bando dos franceses. Mas de que eles estão rindo, hã? Diz outro, de pele morena com sotaque italiano, aproximando-se dos nossos. Que cara maluco. Diz o soldado atrevido, apontando para a roupa bordada do zuavo, e riem de novo. Não saiam desses lugares! Voltem, sentem-se! Sagrado nome! Grita um cabo francês, e os soldados se dispersam com evidente descontentamento. Então, numa roda de oficiais franceses, um jovem oficial de cavalaria de nossas tropas despeja um jargão francês de barbearia. A conversa trata de um certo Comte Sazonov. Comandante Sazonov, que eu conheci muito bem, meu senhor, diz um oficial francês com uma dragona. E um daqueles comandantes russos. É como nós gostamos deles. Eu conheci. Eu conheci um Sazonov. Diz o cavalariano. Mas ele não era conde. Ele era um de pele morena, meia idade. E acho que era isso. Sim, senhor, ele. Como eu gostaria de ver esse querido conde. Se você visse. Bem, eu aproveito para elogiá-lo. Capitão Latour, diz ele, fazendo uma reverência. Não é terrível e triste o trabalho que estamos fazendo. Estava esquentado naquela noite, não era? Mas passou. Diz o cavalariano, querendo dar seguimento à conversa e apontando para os cadáveres. Senhor, é horrível. Mas que companheiros, seus soldados! Que companheiros!
É um prazer lutar contra outros guardas. É um prazer lutar ao lado deles. Eu preciso dizer que o de vocês também não são tão mal. Diz o cavalariano, com uma reverência e imaginando que está sendo encantador. Mas chega. Mais vale observar esse menininho de 10 anos que com um velho cap, com um cap velho, talvez do pai, de sapatos e sem meias, calça curta de nanquim, segura só por um suspensório, logo no começo do armistício, atravessou o aterro da trincheira e percorreu o vale inteiro, olhando com curiosidade atônita os franceses e os cadáveres que jaziam por terra, e colhia flores silvestres azuis que recobriam o vale funesto. Ao regressar com um grande buquê, o menino tapava o nariz para evitar o cheiro que o vento levava até ele. Deteve-se perto de um montinho de corpos aglomerados e demorou-se observando um cadáver terrível, sem cabeça, que estava mais perto dele. Depois de ficar ali bastante tempo, aproximou-se e tocou com o pé na mão do cadáver, dura e esticada. A mão balançou um pouco. Ele tocou mais uma vez, com mais força. A mão balançou e voltou ao mesmo lugar. O menino gritou de repente, escondeu o rosto no buquê de flores e fugiu dali, correndo até perder o fôlego, na direção da fortaleza. Sim, no bastião e nas trincheiras estão erguidas bandeiras brancas. O vale florido está repleto de corpos fétidos. O lindo sol desce na direção do mar azul e o mar azul ondulante reluz sobre os raios dourados do sol. Milhares de pessoas se aglomeram, observam, falam e sorriem umas para as outras. E tais pessoas, cristãs que professam a mesma grande lei do amor e da abnegação, ao ver aquilo que fizeram, não cairão de repente de joelhos com pesar diante daquele que, tendo-lhes dado a vida, depositou na alma de cada um, junto com o temor da morte, o amor ao bem e ao belo, e com lágrimas de alegria e felicidade, não se abraçarão como irmãos. Não, os trapos brancos são enrolados. E de novo assoviam os instrumentos da morte e do sofrimento, de novo jorra sangue inocente e ouvem-se gemidos e impropérios. Pronto, já disse o que queria dizer desta vez. Porém, uma reflexão penosa me domina. Talvez não fosse necessário dizer isso. Talvez o que eu disse pertença a uma dessas verdades perversas que, fermentando de forma inconsciente na alma de todos, não devem ser expressas, a fim de não se tornarem prejudiciais, como a porra do vinho, o qual não se deve sacudir para não estragá-lo. Onde está a expressão do mal que é preciso evitar? Onde está a expressão do bem que é preciso imitar nesta novela? Quem é o vilão e quem é o herói? Todos são bons e todos são maus. Nem Calunguim com sua bravura radiante e a vaidade, motores de todas as suas ações. Nem Pracusquim, homem insignificante e inofensivo, embora tenha tombado pela fé, pelo trono e pela pátria. Nem Mikhailov,
com sua timidez e visão limitada. Nem Pieste, menino sem fé ou normas finas, podem ver os vilões ou os heróis da novela. O herói de fato de minha novela, a quem amo com todas as forças da alma, o qual me empenhei em reconstituir em toda a sua beleza e que sempre foi, é e será belo, é a verdade. De junho de 1855. Fim do conto. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Se você gostou desse trabalho e quer apoiar o canal, o Pix está na descrição deste vídeo. Muito obrigado pela sua companhia.